Jesus espera uma atuação dos seus discípulos na sociedade. Jesus espera algo de mim e de você. E o que ele espera de nós está em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Eu quero ler essa passagem com você. E enquanto nós vamos ler essa passagem, imagina um treinador quando ele precisa fazer alguma coisa para que o time dele reaja em campo, um técnico de futebol. Então ele coloca ali nos 20 ou 30 minutos do segundo tempo um jogador que é importante para que algo aconteça naquele campo, para que o time reverta a situação ou para que o time conquiste o que precisa ser conquistado. Aquele jogador precisa cumprir o papel que o treinador espera que ele cumpra. E é mais ou menos isso que eu gostaria que você entendesse. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos alcança com a sua graça, Ele nos coloca na sociedade e Ele espera algo de nós, ali uma atuação. E essa atuação é explicada muito claramente nesse texto de Mateus, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nós estamos estudando desde o ano passado e fizemos uma pausa em dezembro no Evangelho de Mateus. E nós já observamos esse texto lá para novembro, dezembro de 2024. E eu gostaria de retomar essa passagem especificamente, dada a sua importância e ao desafio que ela traz para nós. Porque ela fala de sal e luz. E sal e luz eram elementos muito comuns na vida deste que declarou essas coisas. Você pode imaginar o menino Jesus morando com a sua mãe Maria, o seu pai José, e ao longo dos dias, semanas, meses, anos de crescimento, Jesus sempre via sua mãe colocando sal na comida para que ela fosse preservada, não apodrecesse, não estragasse. Jesus sempre deve ter visto Maria quando a noite caía acendendo lamparinas para que houvesse uma luz na casa diante da escuridão. E Jesus vai pegar essas duas ideias do conservante, da ação do sal, essa ideia que é tão comum para ele e era para todas as pessoas e é para nós até hoje, a ideia da iluminação, para falar para nós da influência cristã. E embora nós já tenhamos observado esse versículo em detalhes, eu quero olhar apenas duas coisas para esse texto e não explorá-lo por completo como fizemos anteriormente. Eu quero olhar para ele e pensar na influência cristã em duas dimensões, ou as duas dimensões da influência cristã. Espero que você compreenda, que você ame essas ideias e que você leve elas para a sua vida hoje e que elas façam uma grande diferença no seu viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. A influência cristã em duas dimensões. A primeira dimensão que nós podemos destacar da influência que Jesus espera de nós no mundo, ao falar do sal e da luz, é que os discípulos, em primeiro lugar, devem ser distintivos. É evidente no texto a distinção que Jesus faz entre nós e o mundo. Embora muitos evangélicos e muitos, principalmente entre os progressistas, estejam tentando diluir o cristão, torná-lo semelhante às pessoas do mundo, por causa da caridade que o mundo pratica, os evangélicos também praticam, é por causa de boas ações que outras religiões praticam, nós também praticamos. Jesus nunca disse nada a respeito disso. Ele deixa muito claro que há dois grupos no mundo, os salvos e os perdidos. Ponto final. O que há no planeta Terra são aqueles que são sal e luz e aqueles que são podridão e trevas. Só tem esses dois tipos de pessoa. A pessoa que é sal
e luz, e a pessoa que é podridão e trevas. E esse é um conceito muito claro nas Escrituras. Desde o início Deus vai separando para si o povo que vai ser o seu povo santificado, separado para si mesmo. E Deus vai dizer: meu povo, vocês a que eu estou separando, sejam santos como eu sou santo. Porque o mundo não quer ser santo, o mundo não quer se igualar a mim, mas eu estou separando um povo para ser como eu sou. É por isso que Jesus vai deixar muito claro nesse texto: se você é sal, ou se diz sal, porque a partir do momento que você se diz cristão, você se diz sal, não faz sentido não ter salinidade em você. Não faz sentido que você não seja diferente deste mundo. A partir do momento que você e eu dizemos que somos luz, não faz sentido não haver iluminação em nós, é uma coisa totalmente ilógica. Como que eu posso ser uma luz que não ilumina? Alguém aqui já viu uma luz que não ilumina? É até ilógico. Nós não podemos assimilar os valores e práticas deste mundo. E quando pensamos nesse texto e nessa colocação de Jesus, nós nos lembramos, e eu me lembro imediatamente de uma passagem em que Paulo fala sobre essa distinção entre nós e o mundo. A passagem de Romanos 13, 12, que eu quero citar para nós e quero ler com vocês. Romanos capítulo 13, verso 12, o apóstolo Paulo escreve assim para nós que somos sal e luz. Ele vai dizer o seguinte: olha, você que é seguidor de Jesus, entenda uma coisa. E ele diz, na Nova Versão Transformadora, temos assim o texto: a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas. Deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? E é evidente que ele está falando de comportamentos distintos. Para o mundo é normal morar junto. Para o crente não é. O crente ou ele se casa ou ele fica solteiro. Para o mundo é normal, como eu estava conversando hoje com uma senhora de idade, com mais de 50 anos de casada, mesmo não sendo cristã, ela disse que para o mundo é normal, as pessoas dizem: eu vou me casar e qualquer coisa eu largo. Nós somos luz, é diferente. Para o mundo é normal, para um jovem da sua idade, um adolescente, namorar precocemente e ter um namoro físico. É aceitável para o mundo, uns beijos, uns amassos, mas para o crente, não. Para o mundo é normal que haja um dia a dia em que as brigas são presentes, as discussões, em que as ofensas acontecem, as mágoas, os ressentimentos, e não há acerto de contas, não há pedido de perdão. Para o mundo é normal, para o crente, não. Para o mundo é normal pequenos atos de corrupção, e esses pequenos atos de corrupção tornam um país como é o nosso país.
enganar o patrão em relação ao horário, se apropriar de alguma coisinha ali no seu serviço, enganar numa medida. Para o mundo é normal dar um jeitinho para se obter uma vantagem pequena ou grande. Para o crente, não. Esse é o primeiro aspecto da influência que Jesus espera de mim e de você. A distinção. E não é somente o apóstolo Paulo quem vai fazer essa distinção. O próprio Sermão do Monte que nós estamos estudando, onde está o texto que lemos hoje, escancara essa distinção. Logo quando Jesus começa a ensinar, ele vai dizer o quê? Olha, vocês que vão me seguir, vocês são bem-aventurados se vocês forem pobres em espírito. Para o mundo é normal pecar e achar que está tudo certo, praticar um rito religioso, ou achar que você é uma boa pessoa. Para o mundo é normal. Para o crente o normal é ele entender que ele é pecador. Para o crente é normal ele chorar pelo pecado, se arrepender, bem-aventurados os que choram, e buscar uma transformação. Isso é normal para o crente. Se você tem sido um crente que não tem experimentado essas posturas diferentes em relação ao mundo, você não tem sido crente. Porque Jesus vai dizer: vocês, meus seguidores, vocês vão ser pobres em espírito, vocês vão chorar pelo pecado. Vocês vão preferir que os outros levem vantagem, ao invés de ficar batendo de frente com eles. Enquanto o mundo só pensa em ter razão, e é normal para o mundo pensar em ter razão, mas aqui nas bem-aventuranças, Jesus vai deixar claro, para vocês é diferente. Ainda pensando nas bem-aventuranças, elas estão no capítulo 5 de Mateus. E Jesus vai dizer algo que é totalmente diferente para o mundo, porque o mundo tem anseio por autopreservação, autoengrandecimento, autoenriquecimento, autopropagação. O mundo pensa num conforto sempre para si, de alguma maneira. Um prefere dinheiro, o outro prazer, o outro poder, o outro sossego, mas essa é a ânsia das pessoas do mundo, mas nós não somos do mundo. Há uma distinção, por isso Jesus vai dizer numa das bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É isso que eu quero. Eu não estou preocupado em ficar rico ou pobre, eu não estou preocupado em ter uma vida sossegada ou não. A minha preocupação é a justiça de Deus praticada por mim. Jesus continua falando desse estilo de vida diferente, e ele chega a dizer: olha, não sejam como eles, no capítulo 6 de Mateus, porque eles contaminam com trevas e podridão até as obras religiosas. Vocês se lembram dessas passagens do capítulo 6? Para o mundo, o jejum é feito para que as pessoas vejam que ele está jejuando e achem ele espiritual. Para o mundo, a oração é feita para as pessoas verem o quanto a oração é bonita, ou para o mundo a oração é feita para que Deus realize as suas vontades. Para o mundo, é assim. As esmolas são dadas com segundas intenções. Jesus diz: não sejam iguais a eles. Deem esmola para que ninguém saiba, para que só o seu Deus veja. Ore para que você desfrute da presença de Deus, se achegue mais a Ele. Jejue para que você se santifique, não para que os outros achem que você é religioso e espiritual. Temos que ser distintivos, e Jesus vai construindo essa distinção até o famoso texto de Mateus 6,33, em que ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a distinção. Você precisa, nesse lugar, nesse dia, se perguntar: eu estou sendo realmente distinto do mundo? Mas esse é o primeiro aspecto da influência cristã. Hoje nós estamos aprendendo que a influência que Jesus espera que você tenha neste mundo
é uma influência basicamente dupla. A primeira é a sua distinção, mas a segunda eu vou chamar de imersão. Jesus quer que nós sejamos moralmente diferentes. Deus quer que nós sejamos tão separados do mundo como o óleo se separa da água e você não consegue misturar, não é assim? Você coloca o óleo, você coloca a água, tenta misturar, eles se separam. Tá certo? Mas ao mesmo tempo, e quase que como uma contradição de termos, a influência que Jesus espera de nós é uma influência em que há distinção, mas também que há imersão. Não sermos segregados, não sermos separatistas. Quando Jesus fala do sal, e o texto, nós voltamos para ele aqui, ele vai dizer: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Coloca aqui na tela, por favor, versículo 13, perdão. O sal encharca a carne que já está em processo de decomposição. Há quem diga que a carne tinha que ser esfregada com sal, penetrada. Eu me lembro de bons churrasqueiros preparando a picanha. Tem que pôr o sal grosso na hora, e você joga aquele sal, salpica o sal grosso, dá uma apertadinha de leve. A luz precisa ser colocada onde está escuro. Isso nos traz a ideia de que a influência que Jesus espera de mim, de você, é uma influência em que nós permeamos a sociedade, penetramos na sociedade, entremos na sociedade, convivamos com as pessoas, levando conosco para o mundo a mente de Cristo em nós. E Jesus está dizendo: vai haver uma preservação na sociedade da corrupção, vai haver uma iluminação nessas densas trevas, as trevas do pecado, as trevas da corrupção, as trevas da disputa, as trevas da violência, as trevas da indiferença, as trevas dos casamentos arrasados, as trevas dos relacionamentos entre pais e filhos destruídos. Jesus está dizendo: é preciso que essa luz entre nessas trevas, é preciso que esse sal seja esfregado nesse contexto, para que amenize o seu apodrecimento, para que clareie um pouco essa realidade. Mas falando em realidade, qual é a realidade da influência evangélica no Brasil? É só você pensar assim: quando você fala em evangélico para o mundo não evangélico, o que o mundo evangélico pensa? Qual a primeira coisa que lhe vem à mente? Para muitos vem à mente Bolsonaro. Eu conheço pastor que só sabe defender o Bolsonaro, e tem pastor que defende o Lula. Então, para alguns evangélicos, ser evangélico significa ser lulista. Quando você fala em ser evangélico no mundo, você pensa em, no máximo, roupas diferentes, traje de evangélico, culto barulhento, pastor pedindo dinheiro. Quando você fala em evangélico no mundo, você pensa nessas coisas. A influência real dos evangélicos é muito pequena no Brasil. É só você fazer uma estimativa matemática comigo aqui. O número de evangélicos no Brasil tem aumentado bastante. Os adeptos da igreja evangélica, certo? Somos 30%, talvez chegando a 40%, talvez chegaremos a 50%, metade da população evangélica. Os níveis de moralidade, justiça, socorro aos pobres,
bons casamentos, bons lares estão aumentando em igual proporção? Não. O aumento de evangélicos não tem significado um aumento do reino de Deus. O motivo é: imersão eficaz não acontece sem distinção eficaz. Você está aqui hoje para que Deus fale ao seu coração o seguinte: você precisa manter os padrões de Cristo no seu viver. Você precisa voltar a viver como Cristo viveu. Você precisa abandonar costumes e práticas do mundo que estão presentes na sua vida. Você precisa voltar a ser um crente comprometido com o Senhor Jesus Cristo somente. Ou talvez o seu caso seja não voltar a ser, mas começar a ser. Tomar essa decisão. De enquanto você ocupa posições de influência, você ocupa essas posições de influência sendo diferente. Se há trevas ali e eu vou lá como trevas, continua tudo trevas. Se tem carne estragando aqui e eu sou mais uma carne estragando aqui, não vou fazer diferença nenhuma. Vai e ocupa a posição de influência. E posição de influência, eu não estou dizendo para você se candidatar a prefeito da cidade, vereador, não estou falando de posição de influência nesse sentido. Você tem vizinho? Quem aqui tem vizinho? Tem vizinho? Você tem uma posição de influência. Você tem vizinho do seu lado. Uma posição de influência. Se você trabalha, você tem um emprego, você não trabalha sozinho, tem colegas de trabalho? Tem? Quem tem colegas de trabalho? Tem cliente? Tem patrão? Você ocupa a posição de influência. É uma posição de influência. Você precisa estar ali como luz e como sal, para poder fazer a diferença. Eu vejo muitos crentes, por conta de uma teologia conveniente para eles, uma teologia que diz assim: olha, o mundo só vai piorar e eu não vejo a hora de ir para o céu. Essa é uma teologia, né, que a meu ver é falsa, mas que no fundo é assim que essa teologia foi construída. Esse mundo é uma desgraça e eu não vejo a hora de ir para o céu. E aí, terceiro lugar, então como o mundo é uma desgraça, eu não vejo a hora de ir para o céu, o que eu vou fazer? Que eu vou cruzar meus braços e esperar a minha hora de ir para o céu. Este que pensa dessa maneira, quando chegar a hora dele ir para o céu, ele vai ter uma surpresa. Ele não vai para o céu. Mas essa teologia faz com que o crente olhe para o mundo e fale: nossa, quanta fome, quanta corrupção, quantas pessoas sequestradas, quanta gente passando necessidade, quanta injustiça, e culpa a administração pública, e culpa a humanidade, e culpa os professores, e culpa as escolas. Olhamos, ou muitos de nós olhamos para os males do mundo e culpamos o mundo. Agora você vai ver que isso não faz diferença nenhuma. Você já foi lá no seu quintal, viu que estava sujo, entendeu que precisava limpar e não limpou, e a sujeira continuou lá, e você ficou lá culpando a sujeira ou o quintal? Não, a culpa é de quem? De quem não limpou o quintal. Não faz sentido. Não adianta olhar a sujeira e culpar a sujeira está lá. A pergunta é: onde estão o sal e a luz? Onde está a igreja? Você olha para a escuridão e você culpa a escuridão é escura. A carne, se você colocar ela em cima da mesa e deixar ela vai apodrecer. É o que acontece com este mundo que não se importa com Deus. Isso é um processo natural. Não adianta reclamar, não adianta culpar. Precisa perguntar o seguinte: onde está a igreja?
onde eu estou. O que eu estou fazendo por um camarada que largou a família, que está em crise, que está vivendo longe do Senhor, que está enganado, e ele é meu amigo? O que eu estou fazendo por ele? Não adianta eu ficar culpando ele, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Quando eu vejo uma senhora casada, depois de tantos anos, com um casamento em frangalhos, quando eu vejo problemas na escola, quando eu vejo problemas como Neemias trouxe, de pessoas carentes, que nós temos que ajudar com diretrizes, não adianta nós culparmos essas realidades. A pergunta é: onde está o sal? Onde está a luz? Percebe? Esse é o segundo aspecto da dupla influência que Jesus espera de mim e de você. A imersão. Eu preciso estar lá, entre os pobres, os necessitados, os refugiados, os perdidos, os sem família, os viciados. O problema é a falta da lâmpada quando cai a noite. O problema é a falta do sal quando a carne estraga. Somos pressionados a ficarmos à margem, nos omitirmos, não fazermos nada. Com certeza, não é fácil ser sal e luz. As pessoas rejeitam a nossa mensagem. As pessoas muitas vezes são hostis. Quando nós tentamos ser sal e luz, os corações são duros. Nós mesmos temos seduções carnais. Sabemos que Deus nos chama para sermos diferentes, santos, mas o nosso coração gosta de um pecadinho. Mensagens que são pregadas, que são falsas e tem cara de mensagem certa, a gente aceita. Tudo isso conspira contra nós. Além do fato de que somos totalmente incapazes, fracos para cumprir o desafio de sermos sal e luz. E qual a solução? A solução é entender que o poder do Senhor Jesus Cristo se manifesta através da nossa fraqueza. O poder do Senhor Jesus Cristo não se manifesta através da minha autossuficiência. Eu estou fazendo isso porque eu sei, eu estou trabalhando no reino porque eu sou capaz, eu estou nesse ministério porque eu provei que eu sou uma pessoa de bom caráter e eu vou para cima. O poder de Jesus Cristo não se manifesta na autossuficiência. O poder de Jesus Cristo se manifesta através de você quando você decide ser sal e luz, mas diz: Senhor, não tem nada de salinidade em mim. Se depender do meu coração, eu estou absolutamente distante, absolutamente distante de cumprir essa tarefa. Cabe-nos clamar a ajuda do alto para manter firme a posição, convicções, comportamento e mensagem. Jesus exige um impacto no mundo. Jesus colocou você no campo. Ele espera que você faça o que Ele planejou que você fizesse. Que o seu impacto seja positivo, não negativo. Você seja sal e luz, distinto e mergulhado, diferente, mas ali, presente, marcando presença. Você consegue imaginar? Um jovem de 17 anos, com a sua fé no Deus dos seus antepassados, dos hebreus, adorador, devoto, sincero, na sua cidade, na capital religiosa da sua fé, da sua nação, Jerusalém, ele é levado embora, sequestrado, arrastado para a Babilônia, da capital do reino do Senhor dos senhores, para a Babilônia, a capital do pecado, a capital da imoralidade, a capital da corrupção. Este é quem? Daniel. Será que Daniel vai ser sal e luz ali naquele novo lugar? Primeira coisa, Daniel, vamos comer da mesa do rei. Legal.
Ah não, mas na mesa do rei tem comidas que eu não posso comer. Meu Deus não quer que eu coma. Seja porque é uma lei, seja porque é um voto, ele não podia. Sem criar encrenca, sem ser arrogante, sem ser chato, respeitosamente ele se posiciona: não vou comer. Faz uma proposta: posso me alimentar durante um tempo com legumes, verduras e água. Você vai ver que isso vai dar certo. Eu preciso me abster disso. Veja como Daniel consegue juntar as duas coisas. Ele é diferente, mas ele está ali, presente. Ele obtém êxito. O nome de Deus é conhecido através dele naquele lugar. Ele chega a impactar todo o império, a começar do seu imperador. Muito tempo depois, um novo desafio. É o seguinte: ninguém mais pode orar para Deus nenhum. Lembra disso? Quem orar para algum Deus vai para onde? Que não seja a nossa divindade aqui, o nosso imperador. Quem adorar e falar com qualquer outro Deus vai para onde? Cova dos leões. Daniel já fazia orações 3 vezes ao dia. Será que ele ia parar? Você sabe que não. Assim que ele recebe o decreto, você lembra o que o texto diz? Qual a primeira coisa que Daniel faz? Ele vai para o quarto dele para fazer a sua oração, como de costume. Daniel impactou a Babilônia, mantendo os padrões e valores que Deus colocou na vida dele, sendo distinto, mas mergulhado ali naquele lugar. Tudo isso nos coloca diante de alguns desafios para a gente terminar esse tempo de reflexão. O primeiro é o desafio da oração. A sua vida de oração precisa ser marcada por orar por este mundo que está em trevas. Você tem orado pelo mundo em trevas? Você tem orado por esse mundo podre? As nossas orações diárias precisam estar recheadas de clamor por este mundo, porque a oração nos capacita a entrar nesse campo de conflito espiritual, que é a sua escola, que é o seu trabalho, que é o seu bairro, e você entra como Daniel entrou na Babilônia. Você entra na lama, lá no meio, mas não se infecta com ela. Você entra, mas pela oração você entra em alinhamento com os propósitos e com o poder de Deus. Então esse é o primeiro desafio. Essa tem que ser a sua oração diária. Meus irmãos, não vão ser ingênuos. As pessoas pedem oração pelo quê? Pelo que nós oramos? O que crente pede? Ah, ora para que eu ganhe a causa na justiça. Ora porque eu estou com uma veia aqui que eu acho que vai romper a qualquer momento, eu vou morrer. Ora porque eu quero trocar de carro. Ora, meus irmãos, Jesus diz para a gente apresentar todos os nossos pedidos para Deus, inclusive esses. Mas será que nós temos orado por essa realidade que Jesus colocou para nós? Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Primeira coisa, vamos orar por isso. Segundo desafio, decida que a sua existência, o seu viver diário, será como Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Decida que o teu viver, aonde quer que for, será mostrar Cristo na sua casa, no seu quarto, com seu cônjuge, na mesa com os filhos, na escola, na profissão, no bairro. Não é você quem tem que viver ali. E você, eu digo, o você e o eu, miserável pecador, no controle. Não. Quem tem que viver ali é você submetido a Cristo, você semelhante a Cristo. Esse é o segundo desafio. Terceiro,
Terceiro desafio: seja intencional, force a barra, procure com inteligência, dê um jeito de ter conversa sobre fé com as pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dialogar com as pessoas, nós estamos nessa terra para falar com as pessoas de assuntos espirituais, e especificamente falando, para falar de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode perdoar e purificar o pior dos pecadores. Essas conversas que nós temos que ter, e puxar esses assuntos, e falar dessas coisas. Tive uma experiência muito simples, recentemente, de um amigo que passou por uma reviravolta na vida profissional dele. Uma reviravolta mesmo, por conta de algumas mudanças na economia. Quando o macro econômico governamental muda, o micro lá embaixo sofre, e ele ficou sem chão, e ele estava lamentando. Isso foi uma porta natural que se abriu para falar com ele, conversar sobre a importância de buscar Deus nas Escrituras. Eu pude indicar para ele a leitura de um livro da Bíblia, e me parece que ele começou a ler, está se interessando, está gostando. E eu pude oferecer para ele as minhas orações, e ele me agradeceu, e eu disse: eu vou falar com Deus a respeito de você. Esse tipo de conversa nós temos que ter. Você tem tido? É disso que você tem falado com as pessoas, de um Deus que pode ouvi-las, de um Deus que pode socorrê-las, e de um Jesus que salva dos pecados. Termos conversas sobre a fé. Quarto lugar, quarto desafio, para que exerçamos uma influência dupla de distinção e imersão: contribua com todas as suas forças, se entregue, se dedique, se comprometa, para que a sua igreja seja forte. Não faça da sua igreja, não faça desta igreja uma comunidade religiosa que você participa e da qual você se beneficia. Não, seja um agente ativo, comprometido, para que o povo de Deus seja forte, porque se o povo de Deus for forte, a igreja for forte, haverá luz, haverá sal neste mundo. Você sabe como contribuir para que a sua igreja seja forte? Participe dela. Vira e mexe, eu escuto alguém dizendo assim, né? Ah, não fui porque eu tinha compromisso. E essa semana eu fiquei pensando, mas que tanto crente fala: ah, para mim não dá que eu tenho compromisso. Ah, não fui porque eu tive um compromisso. O seu compromisso é qual? Você é crente? Seu compromisso é com a igreja. Parou para pensar? Com quem que você tem que ter mais compromisso? Qual agenda tem que ser mudada? A agenda da festa que foi marcada e é o seu compromisso? Você deixa a igreja porque você tem uma festa? Ah, eu tenho um compromisso, vou jogar bola, vou na academia. Que raio de compromisso é esse? O seu compromisso é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Contribua para que a sua igreja seja forte, fazendo dela o seu compromisso. Ah, tem uma família em casa. Esse não é o seu compromisso. Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para você ter compromisso com a igreja. Contribua para uma igreja forte, servindo nela. Quanto mais gente trabalha na igreja, pela igreja, mais forte a igreja é. Doe que você pode para a sua igreja, do seu dinheiro, do seu tempo, porque é assim que você contribui para que a igreja seja sal e luz. Então são desafios que esse texto coloca para nós, para exercermos essa dupla influência: oração, vida diferente, conversas espirituais, fortalecimento da igreja e o seu lar.
Você já consagrou o seu lar para ser um polo de ação do Senhor nessa cidade? Vocês são sal da terra e luz do mundo, isso inclui o seu lar. O fruto do Espírito tem que ser visto no seu relacionamento conjugal. O fruto do Espírito tem que ser visto na maneira como o pai e mãe tratam o filho trata o pai e a mãe. E esse fruto do Espírito ser visto pelos vizinhos. Fruto do Espírito, amor, alegria. Tem alegria no seu lar? Essa alegria está sendo vista no seu bairro? Amor, alegria, paz. Quantos lares evangélicos são os que mais têm guerra? Uma vez eu estava brincando lá em casa, de uma família evangélica que nós conhecemos. Falei, esse é o evangélico bipolar. Tem hora que você passa na frente da casa do pessoal, louvor no último volume, pessoal cantando, e glória a Deus, e aleluia, tal. No dia seguinte você passa, é a mãe falando, ah, seu maconheiro, gritando e xingando. Sal e luz, lares em que Cristo reina. E o último desafio é sermos sal e luz, nos organizando em grupos e comunidades que façam ações de imersão no mundo. Do que você está falando, Daniel? Estou falando de Ministério de Promoção Social, por exemplo, que é um ministério que a igreja tem que ter e tem que acontecer, e é um ministério que vai olhar para os necessitados, arrecadar o que eles precisam e ir até eles. Isso é ser sal e luz. É a igreja indo como grupo organizado para servir no asilo, nas escolas. Somos grupos que temos que nos organizar nessas ações na comunidade. Os nossos cultos serem também atividades que nós fazemos aqui em grupo, para que nós tragamos pessoas conosco. Chega de ser o crente que falta à igreja porque uma pessoa do mundo te levou para outro lugar, e se torne o crente que traz a pessoa do mundo para a igreja. O que vai ser melhor para a eternidade, meu amigo, minha amiga? O incrédulo fazer com que você falte na igreja para você beber com ele, ir para a piscina com ele, viajar com ele? E você, crente, devia estar na igreja e estar lá com ele? Ou o contrário, você trazê-lo para o culto? É óbvio que você tem que trazer o incrédulo para o culto. Um grupo organizado, trazendo as pessoas para os nossos cultos e nossos eventos, e muitas outras ações que podemos fazer, nos organizando em grupos, para sermos sal e luz. Essa dupla influência, a distinção e a imersão. Eu queria que nós terminássemos esse momento com uma oração, e que essa oração fosse o momento de você, seja lá qual for a tua condição espiritual hoje, em relação a tudo isso que foi pregado, que você entregue de novo o seu coração para Deus, nessas áreas que foram abordadas aqui. Entrega de novo o seu coração para Deus. Você pode estar a 1000 por hora em tudo isso que eu falei. Entrega de novo isso para Deus. Você pode estar voando, sendo diferente, levando Deus a sério, andando com o Senhor, e estar presente no mundo, impactando vidas. Entrega de novo o seu coração para o Senhor. Pode ser que você esteja aqui hoje morno, meia boca, às vezes mais para lá, às vezes mais para cá, não se sabe ao certo. Entregue de novo o seu coração para Deus. Talvez você esteja aqui como um sal sem salinidade e luz sem iluminação. Hoje é dia de você dizer: Deus, eu quero salgar, eu quero iluminar com a minha vida,
o meu jeito de viver e me envolvendo com esse mundo, me envolvendo com as pessoas, influenciando suas vidas e trazendo essas pessoas, no poder do Espírito, trazendo essas pessoas das trevas onde elas estão para a luz, que é o lugar onde Deus quer que elas estejam. Entregue de novo seu coração para Deus, ou entregue isso ao Senhor agora. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Deus, o Senhor deixou bem claro para nós o papel e a influência que espera de nós neste mundo. Conceda-nos, ó Deus, o poder necessário para isso. Nós nos entregamos e queremos e aceitamos esse desafio. Faça-nos diferentes, faça-nos como Cristo, dóceis, amigáveis, acolhedores. Faça-nos também santos, puros, justos e honestos. Faça-nos também pessoas que se compadecem, se envolvem e influenciam essa sociedade. O Senhor nos colocou em campo para que algo acontecesse, que nós, no poder do Teu Espírito, cumpramos aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.